RFM, a sua rádio, a sua música. Salgueiro Maia, o herói do 25 de Abril, é o título do novo livro da autora e professora alcobacense Wanda Furtado Marques. A obra foi lançada para assinalar os 50 anos da Revolução dos Cravos. Connosco aqui em direto temos a professora e autora alcobacense Wanda. Bom dia, antes de mais. Bem-vinda novamente aqui à Benedita FM para falar um bocadinho, neste caso, desta obra em concreto. Iria começar, como sempre, as nossas conversas para nos descrever este livro e fazer também um pequenino resumo deste Salgueiro Maia, o herói do 25 de Abril. Pronto, então é assim, este livro nasceu precisamente porque se iriam comemorar os 50 anos do 25 de Abril e eu sempre tive um grande fascínio pelo Salgueiro Maia. Para mim sempre foi o grande mentor do processo revolucionário. Claro que não foi o único, mas para mim foi ele que encabeçou e que fez com que esta revolução fosse de forma tão pacífica e, portanto, assim que surgiu a oportunidade, eu então comecei a escrever a história e a enviá-la para alguns municípios, como o caso de Santarém e o caso de Castelo Vide, que seriam os dois que teriam mais ligados a Salgueiro Maia, e tive muito tempo sem obter resposta. Só agora, em fevereiro de 2024, é que consegui um sim da Câmara de Castelo de Vide, precisamente através de uma amiga minha, em Castelo de Vide, que foi mesmo ela própria à Câmara entregar a história. Pronto, isto porquê? Porque realmente as câmaras estão muito entupidas com mails e outras coisas e às vezes estas coisas ficam perdidas. Pronto, rapidamente, assim que o Presidente leu a história, disse logo que apoiava. Depois tínhamos um problema, não tinha ilustrações e a moça tinha que ilustrar entre finais de fevereiro e finais de março. Portanto, um mês que a Ana teve para ilustrar. Desafiei-a, porque ela até trabalha aqui na Benedita numa empresa, a Ana Mateus, de mochilas. Pronto, não posso se calhar dizer o nome, não vou dizer. Pode dizer à vontade. Eu mas não sei o nome. Pronto, ela trabalha, portanto, durante o dia até tem uma criança e eu disse-lhe, Ana, consegues fazer isto? E ela disse que sim, e portanto, no mês tivemos o livro feito e com a possibilidade de o lançar no 25 de Abril em Castelo de Vide. Portanto, isto foi um processo. No fundo é aquilo que às vezes eu digo, quando o universo conspira, as coisas acontecem. Foi mesmo assim, porque ele teve emperrado um ano inteiro. Portanto, acho que só isto foi maravilhoso, de repente eu ver que conseguia, porque eu tinha este sonho de conseguir precisamente lançar o Salgueiro Maia e em Castelo de Vide, terra natal de Salgueiro Maia. Portanto, consegui cumprir o sonho de lançar o livro e lançá-lo em Castelo de Vide. Portanto, para mim foi uma experiência maravilhosa e eu só tenho mesmo, a agradecer à confiança do município, porque o Sr. Presidente no dia do lançamento disse, eu não conhecia a Wanda, eu não conhecia a Ana e confiei. E aqui está um livro maravilhoso, portanto foi uma confiança, foi assim uma coisa muito bonita. E agora então um pequenino resumo do livro. Senhora. Pronto, então é assim. Como eu gosto de escrever para crianças, penso sempre, depois das pesquisas, o que é que eu vou contar da vida do Salgueiro Maia que seja importante para as crianças aprenderem e ficarem a conhecer. Então, o que é que eu fiz? Vou contar a história desde que ele era pequenino, e ele em pequenino não era Salgueiro Maia, ele era Fernando, e portanto eu conto a história do menino Fernando, que nasce em Castelo de Vide, e que tinha um sonho em criança de ir visitar o Jardim Zoológico de Lisboa. Pois este menino vai visitar o Jardim Zoológico e logo aí tem um acontecimento fatídico. A sua mãe morre atropelada. Portanto, o que é que acontece? Para Fernando, Lisboa passa a ser a cidade que lhe roubou a mãe. Portanto, ele não tinha... Lisboa para ele tinha mais memórias. Pronto, vou contando a história ainda do Fernando, que vai passando por várias cidades, porque o pai era ferroviário. Portanto, ele passa por as cidades por onde passavam os comboios, e ele só passa a ser Salgueiro Maia quando entra para a Escola Prática de Infantaria de Santarém. O que é que o leva a escolher ser militar? Ele tinha um sentido de missão. Ele sempre achou que teria que fazer alguma coisa. Eu acho que há pessoas que nascem com um sentido de missão e que sabem que têm que fazer alguma coisa pela pátria. Ele tinha esse sentido. E, portanto, pensou, uma forma de eu ajudar o país é ir para o serviço militar. Pronto, então faz o serviço militar e naquela altura o que é que acaba a acontecer? A Guerra Colonial. Vai para a Guerra Colonial.
É aí que ele tem um grande desgosto, porque percebe que não estava a defender a pátria, ele estava a defender colónias que tinham direito à autodeterminação e que ele, portanto, aquilo ali era tudo uma hipocrisia. E aí ele começa a perceber-se que tinha que se mudar o estado em que as coisas estavam, porque estavam a morrer centenas e centenas de jovens portugueses, eram as mães que choravam, eram as famílias, e ainda para mais estávamos a defender colónias que já não eram nossas, porque elas tinham direito a ser delas. Nós realmente colonizámos-las, mas agora havia o direito delas terem a sua independência. Então ele, quando regressa, começa-se a juntar com os seus camaradas e começam a perceber que têm que uma das grandes causas do 25 de Abril foi mesmo terminar com a guerra colonial, porque quando aquilo começa a tocar as famílias, as pessoas viviam mal, viviam com falta de liberdade, viviam na miséria, tudo isso. Mas quando começam a ver a regressar os seus filhos, os seus primos, muitos deles já sem vida, é aí que eles começam a ter consciência que algo tem que mudar. Então é o que o Salgueiro Maia percebe. A primeira coisa que nós temos que fazer é terminar com esta guerra e temos que trazer a democracia outra vez para Portugal. Então ele toma este papel para as mãos dele. Então ele, na madrugada do 20, portanto eles já andavam a conspirar, não é? Já tinha havido a primeira tentativa das Caldas, que não funcionou. Então vem atrás as senhas, não é? Depois do adeus. E quando ele ouve a Grândola Vila Morena, portanto, na Rádio Clube Portuguesa, ele percebe, é agora que eu tenho que pôr em marcha o processo da Revolução, a Operação Fim do Regime. Então ele vai, portanto, quando ele ouve a senha, vai ter com os seus homens, e é aí que está aquela conversa muito, muito famosa das palavras dele, que é: há Estados comunistas, há Estados capitalistas, e nós temos que chegar ao Estado, temos que acabar com o Estado a que Portugal chegou. Quem quiser vem comigo, quem não quiser fica. E vieram todos, claro, não é? Porque ele também era um homem que sabia impor-se, mas sabia impor-se de forma... não de forma agressiva, não. Um verdadeiro líder. Era um verdadeiro líder, ele era um verdadeiro líder. Os seus homens eram todos 20, 21 anos, eram todos jovens, portanto nós temos uma revolução feita por jovens, o que é muito bonito e que às vezes não se fala disto. Que às vezes diz que os jovens são isto e não, ali eram todos jovens, tinham 20, 21, ele portanto encabeça este processo revolucionário, leva a coluna até Lisboa, e acontece um pormenor muito interessante, que é real, porque eu andei a pesquisar, que é que eles a determinada altura, não sei se é em que parte de Lisboa, também não me recordo agora, param no sinal vermelho, aquela coluna toda para no sinal vermelho. O que é que isto para mim neste livro representou é perceber que ele não ia com força, não ia com agressividade, ele não ia com vontade de destruir. Ele ia com vontade de mudar, mas com cautela. E que foi isso que acompanhou todo esse processo. Pronto, aqui acontece esse pormenor que para mim é importante. Depois há a outra parte muito interessante, que é na Rua do Arsenal, quando ele tem que confrontar o Brigadeiro Junqueira dos Reis, que até aparece muito no filme da Maria Medeiros sobre ele, em que ele não se quer render, portanto o Brigadeiro, estavam já a começar a cair as forças fascistas, mas este Brigadeiro não queria cair e portanto eles juntam-se na Rua do Arsenal, e ele percebe que ou consegue derrubar aqui ou a revolução pode ficar em causa. Então o que é que ele faz? Ele mete uma granada no bolso e pensou para ele próprio: eu se morrer, morro, mas a revolução continua. Portanto, um homem com um pensamento destes não é um homem qualquer. Levanta os braços, vai com o lenço branco e diz que quer falar com o Brigadeiro. O Brigadeiro não quer, diz que não fala com ele, depois começam a tirar palavras um pouco insultuosas até, e o Brigadeiro então não aceita as palavras do Salgueiro Maia e começa a dizer: dispara para os seus homens. Só que entretanto os seus homens, que já tinham visto aquele homem, aquela coragem daquele herói, portanto não disparam e saltam para o lado dele. E o que é que acontece? Assim que ele vê as tropas que estavam que eram do regime e que estavam a irem para o lado dele, ele percebe: é aqui que a revolução vai triunfar. Outra frase que ele diz é que quando as pessoas perdem o medo, torna-se contagioso e as pessoas vão todas perdendo o medo. Ele, a partir dali, percebeu que a revolução estava ganha. Pronto, e portanto eu acho que ele, nestes momentos, podia ter sido violento, podia ter sido agressivo, podia ter disparado,
Não, eu acho que ele estava ali num espírito de mudança, mas com o ideal de não causar grandes estragos. Que tudo correu, eu acho que tudo correu da melhor maneira. Depois veio o Largo do Carmo. Ele podia ter trazido o Marcelo Caetano cá para fora. Ele podia ter sido morto. Não, vai buscar um chaimite, traz uma... E depois a isto tudo ainda se juntam os escravos. Ou seja, parece que tudo conspira para que esta revolução seja bonita. Eu acho que isso é maravilhoso. Olha, Wanda, e como é que é contar às crianças, porque é o público deste livro, a história do Fernando, que mais tarde é o Salgueiro Maia, a perda que teve na sua vida, nomeadamente a sua mãe. Claro. E esta história de coragem... Ele teve o papel preponderante na causa de liberdade, da liberdade de Portugal. Como é que dás-lhe aqui um floreado especial, mais direcionado? Porque mesmo nos livros anteriores, dás-lhe ali um toquezinho de perlim-pim-pim, não é? É algo que se consegue também verificar nessa história. Tiveste esse cuidado? Sim, é assim. Eu não pude esconder a morte da mãe porque era determinante para o livro. É importante falar da morte, não é? E tem que falar da morte às crianças porque acontece. Ele existe. E portanto, o que é importante é que ele, claro que teve um desgosto enorme, mas superou. E o que eu acho bonito é que ele podia ter ficado com raiva, porque às vezes o que acontece é que nós temos desgostos e depois revoltamos-nos contra os outros. Tal como ele também sofreu os horrores da guerra e houve pessoas que vieram completamente destroçadas. Ele soube, o que eu penso, e que isto é importante passar às crianças, é que nós temos problemas, nós temos contratempos, temos que os saber gerir, temos que muitas vezes pedir ajuda se for necessário para os gerir e depois não os transformar nem em ódio, nem em raiva, nem em rancor, que acontece muitas vezes. E portanto acho que este homem é um exemplo de superação positiva. Então pode-se dizer que essa é uma das mensagens principais que são transmitidas neste livro. Portanto, ninguém está... É impossível na nossa vida nós não termos desgostos, não termos contratempos, não temos mortes, não temos... Tudo isto passa por nós. Agora, nós temos que aprender a saber gerir estas coisas, ultrapassá-las. E depois é assim, eu acho que ele, ao ter estes problemas, passou a compreender melhor o outro. Que é isso que muitas vezes não acontece. Portanto, ele passou a perceber a dor do outro e transformou isso em algo que foi transformador para nós todos. Portanto, é ir buscar, sentir a dor do outro, transformar a nossa dor e depois ainda fazer algo para o bem de todos. Eu acho que é isso que é importante passar às crianças. A Wanda já estava habituada a dar a conhecer às crianças outras figuras de história. Vou nomear aqui algumas: Inês de Castro, Dom Pedro, a Padre de Algesbarrota, Dom Nuno Álvares Pereira, Dom Afonso Roupinho, agora Salgueiro Maia. Como é que foi o processo de escrita desta figura que marca então a nossa liberdade, nomeadamente porque a Wanda tem sempre o cuidado de estudar. Como é que foi todo esse processo? Pronto, então é assim, eu tive que fazer uma pesquisa, claro, porque é assim, eu sabia alguma coisa, mas eu tenho que fazer a pesquisa dele, tenho que ler uma série de livros sobre ele. Agora não me recordo o nome, que eu até fui buscar a Associação 25 de Abril, depois até já falo sobre isso. Fui lá buscar vários livros sobre ele, li-os, e à medida que ia lendo ia pensando, peraí, este pormenor é interessante, aquele não é, pronto, o que é que dentro da vida dele, porque eu tive que entrar na personagem. Exato. Não é? Portanto, eu tenho que perceber, tive que ler sobre a mulher, sobre os filhos, ele tem 2 filhos adotivos, portanto, eu tive que entrar em todo o seu processo, quem era o pai, quem era a mãe, para depois, quando eu escrevo, é assim, eu também tenho que transmitir emoção, eu tenho que transmitir conhecimento sobre a personagem, eu não posso estar só a narrar de forma árida e seca, não é? Portanto, eu depois de compreender a personagem, entrei na personagem e realmente pensei, agora eu acho que depois de ter lido, feito uma pesquisa grande, pensei, vou tocar este ponto, e a partir então vou construir uma história que seja simples, porque é para crianças, não é? E vou então transmitir aquilo que eu acho que seja mais importante. Aqui talvez o que eu tenha floreado, ou talvez o que eu tenha posto um bocadinho dos tais postos para lim-pim-pim,
é porque o nosso Salgueiro Maia é um herói. É um herói verdadeiro, não é? Os miúdos muitas vezes vão buscar heróis da Marvel, vão buscar heróis, e nós aqui temos um herói que é verdadeiro. É português. E é português. E portanto... É nosso. É nosso. É nosso. E portanto é isso que é ir buscar o espírito do herói, que as crianças tanto gostam, não é? O arquétipo do herói. 88.1 Benedito FM. Benedito FM. A sua rádio, a sua música. 11h25. Recordamos que estamos à conversa com a Wanda Marques, autora e professora alcobacense, bem a propósito do seu novo livro, Salgueiro Maia, o herói do 25 de Abril. Wanda, vamos voltar então à conversa. Disse no início desta nossa conversa que tinha o sonho de escrever sobre Salgueiro Maia para crianças e também de lançar este livro em Castelo de Vide. A minha questão era, este sonho já era muito antigo ou foi algo mais recente que surgiu agora por ocasião do cinquentenário da Revolução? Se calhar foi uma coisa mais recente, sim. Tanto que eu, se calhar, há uns anos atrás, Castelo de Vide não me diria muito. Eu acho que foi porque esta pesquisa do Salgueiro Maia já começou há uns 2, 3 anos, assim... Portanto, foi surgindo. Uma coisa mais recente, então. Foi uma coisa mais recente, sim. Se calhar andei mais nos reis durante. É uma coisa. Foi um chamado mais recente, sim. Pronto, e depois, no entanto, quando surgiu a oportunidade então de lançar o livro em Castelo de Vide, para mim fez todo o significado e foi muito bonito. Realmente. As comemorações lá do 25 de Abril, porque para Castelo de Vide, Salgueiro Maia é o filho da terra. E então, nós estávamos lá no Parque 25 de Abril, onde iam ser as comemorações, portanto, iam fazer umas comemorações oficiais, tinham uma bandeira sobre o busto do Salgueiro Maia, depois iam içar pronto. E o interessante ver eu via as pessoas da terra, era como se as pessoas saíssem todas das suas casas e chegavam e iam ali prestar homenagem ao seu filho da terra. E eu achei tão bonito a forma como prestaram homenagem àquele homem, porque eu até me emocionei. O meu filho também, que foi lá cantar, emocionou-se, porque a forma como eles falam dele, é o que eles dizem, ele realmente esteve por muitos sítios, mas ele escolheu ali ser sepultado. E, portanto, para eles aquilo é uma honra. Eu ainda depois fui ver, eles começaram as comemorações junto do túmulo do Salgueiro Maia, que é uma coisa muito simples. Eu depois também quis ir ver. E, portanto, para eles aquilo é a casa eterna. Portanto, ele nasceu e escolheu ficar ali para a eternidade. Tal como nós temos o Pedro e Inês aqui, eles é uma coisa mesmo emocionante, a forma como se sente aquele homem. E outra coisa que foi emocionante foi eu ver assim, pessoas mais velhas, sei lá, vinham todas de cravo, pessoas que se calhar, pronto, mais, e que eu ao falar do Salgueiro Maia, caíram-lhe as lágrimas. Eu lembro do Diogo dizer, mãe, eu estou emocionado, porque realmente aquilo vive-se ali de uma forma muito intensa. E, portanto, foi muito bonito. E, aliás, tenho que agradecer ao município, ao Sr. Presidente, que deu um livro a cada criança de todas as escolas do Castelo de Vide. Portanto, acho que foi uma coisa... Foi muito bonito esse gesto do Presidente. Pode-se dizer que este livro é uma forma de não se perder a memória da nossa herança? Não é? Precisamente. Olha, eu já agora posso ler aqui só o prefácio. Claro que sim. Então é assim, eu escrevi o prefácio para os meus filhos, Sara, Diogo e Luísa, que perpetuem a herança familiar da luta pela liberdade e pela construção de um mundo mais solitário e fraterno. Eu começo pelos meus filhos, porque também foi algo que me foi passado a mim, porque o meu avô foi antifascista, teve preso, político, portanto, para mim isto já era um assunto que tocava muito, senão eu se calhar não conseguiria tocá-lo com tanta emoção. E depois, sim, aos meus filhos o livro, mas depois a todas as crianças que irão ler este livro, fique registado por escrito, porque nós sabemos que quando não está por escrito às vezes as memórias perdem-se. Verdade. Para que as crianças realmente contem aos seus pais, os pais leiam com os filhos, os avós, portanto, e é uma forma de perpetuar a palavra de Salgueiro Maia. Posso só ler aqui o final desta história? Claro que sim.
Eu que conto esta história também tive um avô lutador antifascista e por isso dedico esta história a todos os homens e mulheres que lutaram pela liberdade contra as forças da opressão e do fascismo. Portanto, este livro é dedicado a todos os que lutaram, a todos aqueles que não lutaram porque ainda não viveram no 25 de Abril, mas que podem precisamente construir um mundo melhor para que não se tenha que outra vez lutar para acabar outra vez, para que surja uma nova democracia. Portanto, é para os filhos, para as crianças, perceberem que nós temos que realmente o que faz sentido é viver em democracia e lutar e por isso a importância de votar. Exatamente. A importância de, portanto, coisas que eu acho pequenas coisas que têm tanto valor e que eu acho que tem que se voltar a... e que se estão a perder. Mas eu acredito que talvez as novas gerações, vamos ter sempre esperança, não é? Claro que sim. Que as novas gerações o façam. Falou-nos do seu avô. Quer partilhar aqui com os nossos ouvintes de que forma é que viveu a sua infância e nomeadamente as histórias que lhe iam contando sobre o seu avô e toda... Pronto, e até de Salgueiro Maia e tudo isso. Eu já não o conheci, mas pronto, desde pequenita que eu, naquela altura realmente, como nós estávamos mais em serão e mais em família, todas as noites a minha mãe contava-nos histórias, a minha mãe, as tias, pessoas que na altura vivíamos todos. Então eu sempre ouvi histórias de outros avós, de outros bisavós, mas no caso do avô, que tinha sido a pida, a entrar em casa, portanto, a procurar a casa toda, eles a esconderem os livros proibidos, a minha mãe pequenina a ir à prisão, porque eles primeiro eram presos em Alcobaça e depois é que eram levados para a sede da PIDE, de me falar que ele teve em Caxias, preso político, fugiu para a Espanha, que esteve na Serra aqui dos Candeeiros também a fugir. Portanto, para mim, o 25 de Abril era algo que foi de extrema importância para a liberdade. Foi-me passado esse testemunho e eu acho que tenho que o perpetuar e também passo aos meus filhos e é bonito porque o Diogo atuou lá em Castelo de Vide e atuou em Alcobaça e eu percebo que passei no Diogo com a música, não é? Mas o sentimento que ele tem com a música e com a palavra é tão parecido com a minha forma de sentir e eu penso assim, dever cumprido porque a Sara de outra maneira, não é? A Luísa de outra, neste caso estou a falar porque ele esteve presente, mas percebo que esta herança foi partilhada e, portanto, para mim isso já é para mim ter passado para os filhos é maravilhoso e se as crianças realmente pegarem nesta história e perceberem que têm que perpetuar e que têm que lutar e que têm que honrar todos aqueles homens e também levar as crianças a perceber que há homens bons, não podemos pôr todos os políticos como... É que depois também chegou-se a um ponto, todos os políticos são corruptos, a democracia é corrupta, e isto faz crescer a extrema-direita. E nós temos que também... Eu acho que neste momento também o que está a faltar é irem buscar pessoas que há boas dentro da política, independentemente dos partidos, e dizer, olha, estas pessoas são pessoas que estão a querer no nosso país prosperar. Não, só se está casos de corrupção, só se mostra a parte menos boa. Isto, claro, faz crescer a extrema-direita, o ódio aos imigrantes. Porquê? Porque não se mostra nada positivo. Exato. E, portanto, eu acho que a comunicação social e os jornais também deviam pegar nos bons exemplos. Sem dúvida. Não é? E estamos a fazer isso hoje. Pronto. Para já falar de livros e depois da história de um militar que foi extremamente importante para a nossa liberdade. E lá está aquela frase célebre de recordar, não esquecer para não se voltar a repetir. E daí lá está a importância também deste livro, neste caso para um público mais jovem, que deve de haver poucos ou talvez nenhuns e portanto fica aqui a sugestão de leitura. Ainda aqui na fase pessoal, estamos numa fase pessoal, pode-se dizer que Salgueiro Maia, o Salgueiro Maia é um dos heróis inspiradores da Wanda? Sim, enquanto pessoa, enquanto integridade, aliás, é uma coisa que a mim me custa, foi ele ter sido então um grande obreiro da Revolução de 25 de Abril e ter sido ostracizado. Ele foi mandado para os Açores. Isto porquê? Porque ele nunca enfileirou por nenhum partido político, porque ele não se meteu em cunhas, ou seja, ele era um homem que, como eu digo aqui, ele não queria honrarias.
Ele não queria, é que eu digo aqui, nunca aceitou ser bajulado, nunca quis cargos políticos, fez o que fez pelo bem do povo, e às vezes estas pessoas são esquecidas, porque não entram naquele mundo do diz que disse e que quer e que bajula, e portanto ele é um homem que precisamente que não usou o 25 de Abril para si, ele não se serviu, ele serviu o povo, e por isso este homem acaba por ter sido, aliás, ainda outra coisa mais grave, durante um tempo mais recente, houve um primeiro-ministro que deu uma pensão ao ex-PIDE e que não deu uma pensão ao Salgueiro Maia. Portanto, ele foi um homem que foi, aliás, até maltratado. Eu acho que ele acabou por ser maltratado. E depois outra coisa que normalmente acontece aos heróis, morre novo. Pois é. Os heróis normalmente morrem jovens, não sei se é pela intensidade, mas é uma característica também que os heróis têm. Ele tem todos os arquétipos de herói. Ele tem tudo aquilo que é do herói. Muito bem. A coragem, o humanismo também, não é? A coragem, a integridade, tudo. Tudo. Vamos falar agora das ilustrações, como a Wanda já referiu, a Ana Mateus, com quem já trabalhaste noutros livros, foi a escolha para este Salgueiro Maia, o herói do 25 de Abril. Fala-nos um pouco das ilustrações. Já desvendaste aí que desafiaste a Ana num mês para fazer ilustrações. Como é que foi esse processo? Pronto, é assim... a Ana já me tinha feito uma ilustração, aí já quase há um ano, quando eu comecei a enviar para as câmaras. Portanto, tínhamos só uma ilustração. Assim que eu disse, Ana, temos que fazer o livro em um mês, ela disse, eu quero, porque ela também tinha uma paixão pelo Salgueiro Maia. E isso, eu acho que é bonito. Eu quero fazer este livro porque este homem para mim também tem um grande significado. Pronto, ela rapidamente se pôs a trabalhar. O livro está todo precisamente em amarelo, verde e vermelho, é as cores da bandeira. Ela foi buscar esta imagem que é daquele menino que aparece muito, que ela pôs aqui na contracapa, que eu acho que está maravilhoso. Para situar colocar o cravo na espingarda. Ela como nasceu em Castelo de Vide, vai buscar o castelo e a igreja principal de Castelo de Vide para dar a conhecer a própria cidade. Depois temos o Jardim Zoológico, que eu acho que toda a gente identifica por causa destes torreões. Portanto, ela foi buscar os momentos mais importantes. Depois a Escola Prática de Infantaria de Santarém também está muito, muito fácil de identificar. Pôs um navio a ida para as tropas para a colónia, porque eles efetivamente iam de barco para as colónias. Depois tem aqui a parte que também está muito, muito, muito bem feita, quando ele ouve na rádio o Zeca Afonso, e até temos aqui a imagem do José Afonso a cantar a Grândola, e portanto aqui seria um quartel de Santarém. Depois ele incitar as tropas, mas também verde e vermelho. Portanto, ele a parar no semáforo vermelho. Aqui neste caso temos a entrada da Rua Augusta, no Terreiro do Paço. Portanto, ela tem muito cuidado. Eu já trabalho há muito tempo com a Ana e sei que quando são livros históricos ela é muito minuciosa nesta parte, na pesquisa histórica. Nós colaboramos uma com a outra, mas eu confio nela. Primeiro porque ela já foi minha aluna, 3 anos, eu sabia bem como é que ela era, portanto é uma pessoa que eu sei que é super rigorosa e super perfeccionista e portanto é excelente para a parte histórica. Aliás, ela para fazer os tanques, ela teve que andar a fazer pesquisa para os tanques estarem bem feitos, porque os tanques não poderiam ser iguais aos chaimites, pequenos pormenores, os uniformes. Pronto, ela teve que ver isso tudo, e portanto tudo amarelo, vermelho, verde, o megafone do Salgueiro Maia. Depois esta parte aqui muito bonita em quando os cravos são dados às tropas, não é? E depois, pronto, eu acho que o livro, ela acho que realmente captou tudo. Aliás, é o que eu digo, ainda disse no outro dia, eu e ela, eu não tive que praticamente dizer nada. As ilustrações estão feitas, estão excelentes, avançamos e um trabalho conjunto. Nós já estamos muito habituadas. E não, houve alguém que nos perguntou se nós nos zangávamos. Não. Não.
não entendemos muito bem. Ela percebe as minhas palavras e pronto. Muito bem. Já trabalhamos muito bem juntas. Em relação ao prefácio da obra, que na verdade são dois. Neste caso, como já falamos aqui, é do Presidente da Câmara de Castelo de Vide, António Pita, e do Comandante Adelino da Costa, sócio fundador da Associação 25 de Abril. São dois prefácios similares, mas algo diferentes. Sim, isto foi interessante, porque é assim, eu conheci este senhor Comandante quando fui à Associação 25 de Abril, e ele também foi uma pessoa muito interessante, porque mesmo deu pormenores vividos, contou-me, porque ele estava ali também naquela zona, e portanto contou-me também muita coisa, e deu-me livros para eu poder consultar, e assim que eu tenho o livro, e também reviu as partes mais militar. E quando eu tenho o livro pronto, e ele diz, então a Wanda quer que eu peça o prefácio ao Vasco Lourenço. Não. Mas o Vasco Lourenço tinha muito mais visibilidade. Não, mas foi o senhor que me ajudou. Portanto, é de si que eu quero o prefácio. Eu disse assim, sabem que eu tenho uma costela de Salgueiro Maia. Mas foi mesmo esta conversa, porque eu podia ter o prefácio do Vasco Lourenço, e realmente era muito mais visível, mas neste caso não foi o Vasco Lourenço que me ajudou, foi o senhor Comandante, e portanto foi o dele que eu quis. Isto tínhamos assim ainda a pensar, bem, vamos arranjar apoios. De repente, depois de ter o prefácio dele, aparece o senhor Presidente, que também tinha o gosto de fazer o prefácio, e eu tive que juntar. E fazia todo o sentido, não é? Eu também, mas também não queria deixar. Portanto, pronto, temos dois prefácios. Ótimo! Sim, e depois perguntaste-me a diferença. Sim. Pronto. Porque eles acabam por dizer a mesma coisa, mas de formas diferentes. É a visão de cada um, não é? O senhor Presidente tentou mais tocar na vida dele, como filho da terra, portanto, mais didático. O senhor Comandante tem uma visão, se calhar, mais histórica. Pronto, não tanto infantil, mais histórica. Portanto, mas sim, acabam por os dois... E complementam-se muito bem. Sim. E vamos agora falar das apresentações. A oficial aconteceu no dia 25 de Abril, em Castelo de Vide, terra natal de Salgueiro Maia, como já tivemos a oportunidade de falar aqui, no âmbito das celebrações do cinquentenário do 25 de Abril. Já me falou um bocadinho do momento, das pessoas, a simbologia que teve aquele momento. Iria agora pedir que nos falasse um bocadinho mais, não tanto das celebrações, mas do feedback dos naturais de Castelo de Vide, relativamente ao livro deste Filho da Terra. O que é que lhe disseram? O que é que partilharam consigo? Tanto adultos como o próprio público, claro, do livro. Pronto, o senhor Presidente diz que era o livro que faltava, efetivamente, porque não havia nenhum livro para crianças. E, portanto, é o que ele disse, este livro chegou no momento certo e era o livro que eu precisava, e portanto ele estava super mesmo, muito satisfeito. Nós sentimos-nos super acarinhadas. As pessoas, aquilo que foi interessante, porque aquilo houve um almoço e depois houve um momento e de repente as pessoas começaram a ir, eu pensei assim, ai meu Deus, não vamos ter ninguém. De repente temos as pessoas a chegarem a um auditório cheio de crianças e pais, e logo ali o Presidente fez uma coisa fantástica, entregou um livro a cada pessoa que lá estava. Ok. Portanto, eu achei logo aquilo maravilhoso e disse... Portanto, diz, esta é a apresentação, vocês estão aqui e, portanto, merecem ter o livro Então, logo nós sentámos, tínhamos uma pessoa a entregar um livro às crianças e a cada casal. Foi assim que ele fez. As pessoas ouviram atentamente, foi como eu disse, uns até choramingaram, vieram-nos no fim agradecer. Ou seja, foi tão emocionante que eu acho que, a sério, nunca vou esquecer, não vou mesmo esquecer este momento, porque foi assim um carinho, nós sentirmos, fizemos realmente uma coisa, foi um bocado ter o espírito, parece que o espírito Salgueiro Maia chegou ali ao pé de nós. Presente. A sério, foi mesmo arrepiante, a sério, foi arrepiante. Consegui sentir através Sim, dos pessoas que ali estavam e do próprio espaço de tudo, não é? Porque ali naquele parque, naquele dia, já agora, ia-se também inaugurar uma escultura do Vils. Portanto, o que é que está ali naquele parque? Eles todos os anos inauguram algo sobre o Salgueiro Maia. Portanto, temos um busto, temos o tanque, a Chaimite, agora temos uma escultura do Vils, que é mais arte mais contemporânea. Arte temos urbana. Outras. Portanto, ele todos têm as fotografias daquele senhor muito conhecido, Alfredo, não, como é que se chama?
um senhor que tem aquela imagem do Salgueiro Maia, agora não me consigo lembrar, que retratou, tem uma imagem muito conhecida, tem um nome que agora não me consigo, também tem lá, portanto, eles todos os anos vão acrescentando naquele parque algo ligado ao Salgueiro Maia. Pronto, o que eu acho que é muito bonito, porque, portanto, eles não abandonaram o seu filho da terra, eles todos os anos prestam-lhe ali uma homenagem. Portanto, eu acho que isso, independentemente dos partidos, independentemente de tudo, o 25 de Abril não é de nenhum partido, é de todos. É verdade. Não é? E, portanto, é isso que é do povo. E, portanto, e é isso que eu senti ali, ali em Castelo de Vide, e há muitos sítios em que vai-se partidizar o partidizar? É isso. É isso. Difícil. Não. É o 25 de Abril, era aquela madrugada que se esperava, como dizia a Sofia de Melbrenner, todo o povo ansiava, portanto é uma festa do povo, é assim que ela deve ser celebrada, e foi isso que eu aprendi, e também aprendi com os mais novos, e aprendi com os meus filhos, que para eles o 25 de Abril é a festa do povo, é a festa de todos, eles já não vão ligar, não, é uma festa da liberdade, e é assim que se deve comemorar, a festa da liberdade. Esta obra foi depois lançada no dia 27 na Biblioteca Municipal de Alcobaça. Em relação ao público alcobacense, como é que foi a receptividade também? Olha, eu por acaso estava um bocadinho receosa, era o auditório, já tinha passado o 25 de Abril, mas não, o auditório esteve bem cheio, amigos, familiares, pessoas que olha, teve uma parte que me emocionou muito, estava lá uma senhora, não sei se ainda é familiar da Ana Tércia Salgueiro Maia, acho que ainda é prima, que veio de Minde, propositadamente, para estar ali, e eu dediquei um livro à professora Ana Tércia, a mulher do Salgueiro Maia, que não sei se já chegou, mas para mim, eu pedi, olha, quando chegar que me diga algum feedback. Portanto, foram pessoas que também queriam falar de Salgueiro Maia, e é assim, e apesar de ser um livro infantil, não é menos nem mais do que um livro, porque às vezes aquela coisa, é um livro infantil, pronto, eu às vezes ainda tenho pessoas assim a terem esta reação. Não, foi muito bom, o Sr. Presidente fez questão de apresentar o livro, tive ao meu lado o Sr. Comandante da Associação 25 de Abril, tive a Ana, que é a ilustradora, e tive o Diogo, que tocou uma música do Zeca Afonso e uma música que ele tem, que está alusiva também ao 25 de Abril. As pessoas disseram que foi um dos momentos mais bonitos, não quero estar a ser presunçosa, mais bonitos das comemorações do 25 de Abril em Alcobaça, precisamente porque foi vivido. Eu ainda me lembro no final do concerto o Diogo dizer: viva o 25 de Abril, viva, portanto, eu acho que foi sentido e foi vivido ali com muito carinho. Portanto, as pessoas só diziam, então, foi tão quentinho. Eu tenho uma pessoa que me disse, foi tão quentinho, e eu fiquei feliz, pronto. Muito bem. Este livro que a Wanda irá apresentar nos próximos tempos nas escolas, sim. Extremamente importante levar este livro e este tema e a história deste militar até às escolas. Sim. Quais é que são as expectativas então? Já tem aí alguma coisa em agenda? Já tenho. A primeira escola, vou para a semana, é uma escola que pertence a Porto Mós, portanto vou explicar aos meninos do primeiro ciclo e portanto eu vou agora começando a estar aberta aos contactos, não é? Que as pessoas que me vão contactando e que, portanto, isto agora é espalhar a palavra. Sei que agora, como estamos já no final do ano letivo, se calhar também já não é fácil a ir tanto à escola, mas para o ano, em setembro, portanto, os 50 anos são agora, mas o 25 de Abril é todos os anos. Exatamente. Portanto, fica aqui desde já o repto. Podem contactar. Exatamente. Para qualquer dúvida, também liguem aqui para a Benedita FM, que nós teremos todo o gosto em fazer chegar a palavra a quem de direito. Wanda, como é que os interessados podem adquirir este novo livro? Porque não está, infelizmente, à venda nos locais habituais. Não. Como é que os interessados que nos estão a ouvir podem adquirir este livro? Pronto, então é assim, ele, uma vez que foi a edição do município, ele está à venda na Casa Cidadania Salgueiro Maia, mas eles enviam, como se fosse uma editora, portanto eles enviam, a pessoa contacta a Casa da Cidadania, é muito fácil, eles têm Facebook e também, se formos procurar no Google, eles têm o e-mail e têm o telefone, portanto é contactar a Casa da Cidadania Salgueiro Maia, que eles enviam
para as pessoas que querem adquirir. O Sr. Presidente estava-me a dizer que os pedidos tinham sido tantos que ele já tinha que pensar na segunda edição. Que bom, que bom. Pronto, e portanto foi assim que nós, as últimas palavras que tivemos com ele foi: vamos avançar para uma segunda edição. Vamos então a isso. Wanda, 17 anos que a literatura entrou, neste caso a escrita, na sua vida. Contam-se já 19 livros editados. Que balanço é que faz deste percurso dedicado aos livros? Este Salgueiro Maia, o herói de 25 de Abril, é a cereja no topo do bolo? Eu acho que sim, neste momento, na fase em que nós estamos, acho que sim. Acho que, aliás, eu até fiquei com vontade de pegar em mais personagens até contemporâneas da nossa política, por acaso, para os explicar às crianças de todos os partidos, para eles perceberem que um político é uma pessoa que teve a sua vida e que voltar a dar ideia, é que depois criou-se a ideia que política igual a corrupção, não. Portanto, desmistificar. Portanto, eu gostava de pegar Mário Soares, Freitas do Amaral, Sá Carneiro, Álvaro Cunhal. Foi uma coisa que agora me apareceu com este livro e gostava mesmo de pegar neles. Pode ser que um dia surja essa oportunidade. Tantas histórias bonitas mas que podem aparecer por aí. Por acaso gostava mesmo de pegar, porque percebo que é importante. Sem dúvida, sem dúvida. Porque os políticos são reflexo do povo. Precisamente. Não é? Precisamente. São o nosso espelho, claro, são o nosso reflexo. Que sim, portanto, e pronto, e olha, quem sabe que haja alguém que esteja interessado em pegar nesta ideia. Mas, e depois a Wanda desenvolve. Sim, mas gostava, por acaso, e percebi que era algo importante. Também faz falta, não é? Sim, e para os mais novos, principalmente. Exato. Porque eles nem sabem, muitos deles, quem é o Primeiro-Ministro, quem é o Presidente, quem é... não sabem também porque, pronto, também há muita coisa à volta que os distrai, mas acho que era importante neste momento. Wanda, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo. Para terminar, uma mensagem que queira deixar aos ouvintes da Benedita FM? Ok, então queria deixar a todos que acreditem na democracia, que acreditem que há pessoas de bem, quer na política, quer na nossa sociedade civil, e que é esses exemplos que nós devemos pegar, e é esses exemplos que nós devemos também perpetuar aos nossos filhos, porque temos que lhes dar esperança. E como dizia esqueci-me, António Judeão, o sonho comanda a vida, mas também é necessário ter a esperança e ter pessoas concretas que possam concretizar esses sonhos. E pronto, e assim me despeço e obrigada. Obrigada, Wanda, mais uma vez, um prazer estar aqui contigo, a falar deste Salgueiro Maia, o herói do 25 de Abril, até para uma próxima oportunidade. Sim. Com novos livros, com certeza.